Olá, pessoal. Então, vamos lá para o 15º vídeo da série. E nós vamos falar agora sobre animais peçonhentos, acidentes com animais peçonhentos. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que é a diferença de animais peçonhentos e animais venenosos. Professora, mas peçonha não é veneno? Sim, mas o que diferencia é o aparelho que libera a secreção. Então, quando a gente fala de animais peçonhentos, são animais que ele possuem um aparelho, que seria como se fosse um órgão, próprio para liberar o veneno. E diferente de animais que possuem, né, um veneno na sua própria composição. Tudo bem? Deu para entender direitinho? Vou dar um exemplo bem simples para vocês. Vou dar um exemplo entre a cobra e o sapo. Quando a gente fala de sapo, alguns sapos eles são venenosos. Por quê? Porque na própria composição da pele dele, vai liberar ali um líquido e esse líquido ele vai servir como um veneno, mesmo porque é um mecanismo dele de proteção contra outros tipos de animais, não necessariamente contra nós seres humanos. Já quando nós falamos das cobras, nas presas delas tem ali um dispositivo e esse dispositivo ele é próprio por liberar o veneno em algumas situações, que serve para quê? Para ela se proteger de animais maiores ou até mesmo para ela se alimentar. Então há uma diferença entre animais que têm a peçonha e animais que são venenosos, tá certo? Então a gente tem animais venenosos não têm um aparelho específico e animais peçonhentos têm aparelhos específicos que ali vão fabricar e inocular o veneno no local específico, tá certo? Que podem ser ferrões, podem ser presas, né? Podem ser presas, acho que engloba todos ali. Então, dentro dos animais, que a gente fala peçonhentos, primeira coisa que a gente precisa entender que no nosso país, cada região específica, a gente tem animais peçonhentos específicos. Primeira coisa que eu preciso entender. Por quê, professora Ana? Porque eu não consigo ter num local só antídotos, que são medicamentos que vão ali paralisar a liberação, a ação desse veneno no organismo. Eu não tenho específico para tudo. Então, eu tenho, por exemplo, animais que eu só vou ter no Nordeste, animais que eu só tenho na Amazônia, animais que é próprio aqui da região Sudeste. Isso tem muito a ver com clima, com a parte de urbanização. Então, a gente tem animais específicos. Aqui em São Paulo, está tudo concentrado no Instituto Bustantan, no Instituto Emílio Ribas, mas a gente também tem alguns hospitais de referência que vão ter alguns antídotos mais caracterizados ali para a região. Então, por exemplo, nós aqui da Zona Norte, a gente está perto do Jaraguá, estamos perto aqui do Horto Florestal, então a gente tem alguns animais que são característicos dessa região. Então, eu preciso ter antídoto em alguns hospitais que sejam próximos a essas regiões arborizadas. Ficou claro? Então, quando a gente pensa em animal peçonhento, não é muito comum aqui em São Paulo, mas em algumas regiões é mais comum do que em outras. Tudo bem? Então, quando a gente fala desses grupos de animais peçonhentos, a gente divide, né? As cobras, né? A gente já divide os aracnídeos, né? Que aí vai entrar escorpião, que aí vai entrar aranhas, tarântulas, né? Que tem que ter um aparelho ali. E a gente tem, né? O grupo que vai entrar, o grupo das abelhas, que elas vão emitir os ferrões, e aí vai entrar também, além das abelhas, vai entrar também os marimbondos, que acabam entrando pelo mesmo grupo. Aí a gente vai ter os antídotos, que são os antídotos antiofídicos e antídotos antilaquéticos. Então, a diferença de um para outro é o tipo de espécie. Quando a gente fala de antiofídicos, a gente está falando mais relacionado às cobras. Quando a gente fala do antilaquéticos, a gente fala mais dos aracnídeos e falamos também ali dos escorpiões e alguns tipos de abelhas também. A gente consegue usar esse tipo de antídoto. Tem antídoto para todo mundo? Tenho para a grande maioria. Por isso que eu preciso reconhecer qual foi o animal que acabou me picando. Então, se foi, por exemplo, uma cobra, eu preciso saber a cor da cobra, principalmente cor de cabeça, cor de cauda, o desenho que tinha essa cobra. Se foi escorpião, a cor do escorpião, se ele tinha nuances de desenho, para a gente conseguir achar o antídoto específico. Se eu conseguir capturar o animal vivo ou morto, é importante que eu encaminhe, né, pro hospital, para aí eu conseguir determinar qual que é o sorotipo específico para fazer com que esse efeito seja minimizado. E qual que é o efeito que a gente tem desse veneno, professora?
Às vezes eu sou picada por uma aranha gigantesca, eu falo, meu Deus, eu vou morrer. E a aranha não tem veneno, ela não é peçonhenta, tá certo? Eu vou sentir dor, vai ficar inchado no local, né? Porque um animal me picou, mas isso não significa que eu vá morrer. E às vezes você tem uma aranha bem pequenininha que ela é extremamente venenosa, ela te picou, pronto, você vai morrer daqui a algumas horas. Então o antídoto ele faz o quê? Ele paralisa a ação desse veneno. Então tem pessoas que elas vão parar em unidades de terapia intensiva com necroses importantes, tem umas que chegam até a perder o membro por conta disso. Em alguns estados do Nordeste, por exemplo, é comum a gente ouvir falar de fazer várias coisas caseiras. Então, eu tinha uma aluna minha que falou assim, professora, lá tem um tipo de escorpião, que se a gente for picado por ele, né, faz um buraco na terra, né, no chão de barro, coloca o pé lá, o lugar que foi picado lá, e deixa lá a pessoa lá com o membro enterrado umas 2 horas. E aí quando passou 2 horas, pronto, tá tudo resolvido. Não pode ser assim, tá, pessoal? Então, é importante que a gente leve a pessoa para que essa pessoa ela seja tratada de uma forma eficaz. Se não souber o que é, né, pela característica da lesão, ali a gente vai tentar descobrir qual foi o animal que acabou, né, liberando ali o veneno. Nos primeiros socorros, como é que eu faço? Bom, primeiro eu tento capturar o animal, conseguir capturar o animal perfeito, enquanto isso alguém vai ajudando a pessoa. O ideal é que esse sangue não circule muito rápido, para que o veneno também não espalhe muito rápido. Então, lava bem o local com água corrente, joga bastante água corrente, coloca um pano úmido em cima. É importante que essa pessoa ela não ande, é importante que essa pessoa não chacoalhe demais, e é importante que o membro afetado não fique na mesma direção do coração. Então, se o membro afetado for aqui, a cabeça tem que ficar mais para cima, para que esse sangue com veneno tenha dificuldade para subir. É importante que não se faça um garrote no local, não amarrem o local, porque ali o veneno muito concentrado no lugar também pode dar gangrena do membro, e aí não tem muito o que se fazer, tá certo? Levando para o hospital com o animal, ali eles vão fazer a avaliação e ali vai aplicar o antídoto. Provavelmente essa pessoa vai ficar em observação para ver se a área afetada não vai desencadear um tipo de necrose. Agora, se for animais como abelhas, por exemplo, e marimbondos, que deixam ferrão, se for um enxame, por exemplo, é importante a gente levar para o hospital e lá no hospital vão tirar o ferrão. Porque uma coisa que é bem interessante é que o ferrão, ele é mais ou menos assim, ó. Entrou aqui na pele o ferrão. Aí aqui vai ter uma bolsinha, que como se fosse uma bolsinha com veneno, ela entra também. Então, na hora que você tira aqui, ó, você acaba explodindo essa bolsinha e o veneno acaba entrando. Então, tem a forma certa de tirar, que é empurrar aqui por baixo, ó. Não apertar aqui por cima, tá certo? E lá no hospital também a gente vai contar a quantidade de ferrão, para o médico também prescrever o medicamento pela quantidade de veneno que esse paciente ele pode ter recebido. Tá certo? Então, se for uma picadinha ou outra, não tem problema. Agora, se for muitas picadas, aí sim. Pessoas que são alérgicas, uma picadinha pode evoluir ali para edema de glote e convulsão, entrar em coma e a óbito há pouco tempo. Por isso que é importante a gente encaminhar o mais rápido possível. Professora, eu já não posso fazer alguma coisa em casa? Não. Tá? A gente ouve falar de pessoas que já dão loratadina, quando vê que a pessoa tá pipocando todo, e o médico fala, nossa, salvou a vida da pessoa, sim, né? Mas eu, socorrendo uma pessoa que não é da minha família, não vou dar nada pra pessoa comer, beber ou cheirar, conforme a professora já ensinou pra vocês, tá? Mas se acontecer isso a nível domiciliar, algumas pessoas dão loratadina, eu não indico porque eu não sei a dose que é pra dar. Então, o ideal é você rapidamente para o médico. Lá ele já vai dar uma injeção subcutânea com adrenalina, que vai fazer um efeito muito mais potente do que você pegar a loratadina, dar via oral, até chegar lá 20, 30 minutos, né? Então, é meio complicado. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a parte de animais peçonhentos. Depois eu vou ver se eu mando mais um material para vocês verem os tipos de lesões, tá bom?